Mas eu queria que você contasse mais então, Fábio, querendo ou não, começar pelo começo, assim. Sempre foi do time cerveja ou adquirir o gosto? Não, eu não gostava de cerveja, não era consumidora de cerveja dessas que vão para o bar para tomar todas, nunca fui. Mas eu trabalhava como jornalista, eu sou jornalista, eu trabalhava em rádio muitos anos já. E aí eu fui convidada num Dia da Mulher para fazer parte de um jantar de homenagem às jornalistas mulheres e convidaram a primeira sommelier de cerveja do Brasil, de São Paulo, chamada Silene Saurim, para apresentar uma degustação de cerveja para a gente. E, na época, isso foi em 2007, eu topei porque eu achei aquilo muito diferente, super curioso, e falei, não sou muito fã de cerveja, mas também não desgosto, vou lá ver qual é, né? E aí, quando eu cheguei, já havia outras mulheres e tudo, e essa sommelier, ela é muito fera, assim, ela faz cerveja também, mestre cervejeira, foi uma das primeiras mestres cervejeiras do Brasil, e aí ela começou a mostrar um monte de cerveja importada, né? Naquela época não tinha tanta cerveja artesanal no Brasil ainda, Teve né? essa moda meio Não, mais em Minas recente, Gerais tinha o quê? Umas 4 cervejarias só, né? O resto era cervejeiro caseiro e tal. Então ela mostrou um monte de cerveja importada que eu jamais tinha ouvido falar, eu nem sabia que tinha outro tipo de cerveja que não fosse cerveja, né? Sim, a cerveja, nosso né? clássico. Aí eu achei aquilo super legal. E aí, quando ela começou a falar da história da cerveja, uma história muito rica, né? Um conteúdo histórico milenar. E eu sempre gostei muito de história, da disciplina história. E aquilo ali foi me enredando de uma tal forma que eu fui me encantando mesmo, né? Pelo universo que ela estava apresentando. E os sabores também eram muito diferentes do que eu conhecia como cerveja. Então eu descobri que eu gostava de cerveja sim, eu só não Você gostava só tava tomando eu só tomava cerveja ruim, né? Que era o que tinha de opção. Né? E aí eu descobri, não, eu gosto, isso aqui eu gosto sim. E aí, desse jantar, né, essas mulheres que se reuniram, aí dali formou-se um grupo de estudos, uma confraria de mulheres para degustar e estudar cerveja. E o restaurante era o House, né? Não existe mais esse restaurante em Belo Horizonte, mas ele naquela época ele era a maior carta de cerveja de Minas Gerais. Então foi o primeiro restaurante que trouxe rótulos importados para o consumidor final, né? Então ele queria muito divulgar esse conceito de carta de cervejas. Então ele adotou essa confraria, a gente ia uma vez por mês, com um custo bem subsidiado por eles, para a gente estudar as cervejas que tinham naquela carta, né? Que legal. Aí todo mundo foi se encantando, algumas mulheres saíram do grupo, eu também fiquei só um ano nesse grupo, depois acabei saindo, mas aí eu já tinha sido fisgada pelo assunto, pela atmosfera, já tinha conhecido algumas pessoas do meio, alguns cervejeiros, e como eu já trabalhava em rádio, eu tive a sugestão do Marco Falcone, que é um mestre cervejeiro bem conhecido aqui, né, o fundador da Falk Beer, ele e os irmãos dele, e eu fiquei conhecendo ele por essas reuniões da confraria. E aí ele me chamou para uma conversa e falou, olha, eu trabalhava na CBN na época, lá tem o Renato Machado que fala de vinho, por que você não fala de cerveja? Aí eu falei, eu não tenho conhecimento para falar no rádio igual o Renato Machado tem para falar de vinho, eu vou falar de cerveja, vou pagar maior mico, né? Aí ele, não, eu te ajudo, vou ficar tipo mentor, assim. E aí eu criei, né, assim, eu desenvolvi um projeto, não existia nada parecido, não tinha nenhum rádio, acho que nenhum lugar do mundo tinha. E aí eu criei do nada um programete de 10 minutos que coubesse na grade da CBN para apresentar. E aí eu apresentei esse projeto, eu fiquei quase um ano esperando ele ser aprovado. E quando ele foi aprovado, ele foi para o ar. Essa confraria, eu comecei a confraria em 2007, o programa ele foi para o ar a primeira vez em maio de 2009.
É o pão e cerveja? Pão e cerveja. O pão já tá... Pão e cerveja. E aí eu comecei... Bom, aí eu falei, agora eu já estou fazendo um programa de rádio, mesmo com toda a ajuda e mentoria, eu não posso ficar pendurada numa pessoa, né? Aí eu falei, vou ter que estudar, né? Eu vou ter que saber desse assunto, porque eu preciso falar daquilo que eu sei. Com propriedade. Aí né? eu fui procurar. Aí fui fazer curso de cerveja. Vou fazer cerveja em casa para aprender como que é. Então, eu fui fazer um curso de cerveja caseira. Na época, quem dava esses cursos aqui eram as pessoas da Acerva, que é a Associação dos Cervejeiros Caseiros, que era muito pequenininha na época, não tinha nem 100 associados, hoje é um grupo grande. Sim. E aí... Foi muito tempo esse curso? Não, eu peguei... Ele fez um intensivo, né? O Augusto, que foi quem me deu a aula, ele nem mexe mais com cerveja. Aí ele parou um fim de semana inteiro, a gente ficou na casa dele de manhã até de noite para aprender a fazer cerveja, produzir e tal. Aí depois disso eu comecei a fazer cursos de análise sensorial, para entender o que eram os aromas, né, que vinham da cerveja e tal. Estudar esses aromas, podem ser aromas negativos ou positivos. E aí eu fui fazendo esses cursos, até que em 2010... surgiu o curso, veio para o Brasil o curso de sommelier de cerveja, que foi um curso criado na Alemanha por uma instituição bem renomada que chama Demens, ela é de Munique. E essa Silene, que foi quem fundou a confraria lá atrás, com quem eu conheci cerveja, ela conseguiu os direitos, né, de trazer esse curso para o Brasil. Ela estava sempre envolvida, então... Ela é uma pioneira desse mercado. Bacana demais. Muito importante. E aí ela trouxe esse curso, foi a primeira vez que o curso saiu de Munique para outro lugar que não fosse Munique. Realmente, cerveja, Alemanha e Brasil tem seu... Aí ela montou uma turma... Lá em São Paulo, no Senac, ela tinha que ser uma instituição bem reconhecida aqui, então ela fechou uma parceria com o Senac de São Paulo para fazer o curso lá. E era uma turma fechada só para convidados, e aí algumas pessoas que eu já conhecia de entrevistar para o programa, e todas essas pessoas que eram bem atuantes no mercado já estavam sendo convidadas. Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer esse curso, né? Eu tenho, mas como é que ela vai me convidar? Ela não vai me convidar. Aí tentei me inscrever com as vagas que não conseguia. Aí eu liguei para ela. Eu falei, olha, eu preciso fazer esse curso. Na moralzinha, né? Eu preciso fazer esse curso. Na sororidade. Olha, eu tô aqui tentando fazer a inscrição. Vocês abriram a inscrição hoje de manhã, meio-dia, já não tem mais vaga. Como que pode? Aí assim, ela falou, mas você quer tanto assim? Eu falei, eu quero muito, eu quero tanto. Eu não tinha dinheiro na época, o curso era caro. E aí eu falei, depois eu vejo isso, né? Como que eu vou pagar esse curso? E aí ela falou, não, então tá, eu vou te passar para fulana de tal, que é a menina do Senac, e eu vou abrir a vaga para você. Então eu fui fazer essa primeira turma da Demens no Brasil, isso em 2010, já tem 11 anos que a gente se formou. E aí abriu um leque gigante, né? Eu falei, agora não tem mais volta, né? Agora eu tô mexendo com isso, vai ser só isso mesmo. Desde o começo, o currículo cervejeiro já foi bacana, né? Aí a gente voltou para Belo Horizonte, era eu e esse Marco Falcone, éramos os dois alunos de Minas nessa turma, e a gente voltou, foram 10 dias de imersão, né? A gente ficou da manhã até a noite estudando, então o conteúdo todo do curso a gente fez em 10 dias, e aí a intenção dela é que esses primeiros, eram acho que 30, que eles formassem turmas nos Senacs do Brasil todo. Só que coisas do nosso país, né? O Senac, ele não é uma instituição que é com um direcionamento único. Cada estado tem a sua coordenação, é uma regional totalmente independente da outra. E aí a gente tentou várias vezes aqui, colocar o curso aqui, mas por questões internas, que eu não tenho conhecimento quais são, a gente não conseguiu emplacar o curso aqui. E nisso, as pessoas pedindo, quando vai ter o curso? Quando vai ter o curso? Os próprios cervejeiros caseiros que já faziam cerveja, a gente precisa fazer o curso, e não tinha. Poxa, até cria, vai ver uma hype, uma ansiedade. Aí a gente montou um curso, eu e ele. Aí a gente montou um curso, primeiramente na ABS. Aí no meio dessa turma deu um problema interno com a ABS, a gente se desentendeu muito com o direcionamento que eles quiseram dar, com a falta de estrutura, e aí a gente saiu da ABS e criou o nosso curso, a nossa escola de sommelier, que chamava Academia Sommelier de Cerveja. E aí isso foi em 2012,
A gente formou umas 18 turmas como Academia Sommelier de Cerveja. E ano passado o Marco Falcone saiu da sociedade, a gente mudou o nome para a Escola Mineira de Sommelieria. E esse ano eu saí da escola porque eu não estava dando conta de muitas atividades, porque eu resolvi estudar, fazendo gastronomia, e eu não tinha mais tempo para me dedicar. E aí ficou só com a minha ex-sócia, que é a Jaqueline. Sim, ela continua deu continuidade à escola e eu saí porque não tinha condição. Não dá para abraçar o mundo com as pernas, né? Então... Não, pois é.